A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 25. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Nós começamos o capítulo 2 de Êxodo com esta bênção. Depois de tudo que estudamos em Gênesis sobre o casamento misto, sobre os homens de Deus que buscavam as filhas da terra, os homens de Deus que casavam com cananeias, com mulheres estrangeiras, que seguiam deuses estranhos, agora nós começamos o verso 1, dizendo: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Era isso que Deus queria. Essa era a bênção. Tu buscar uma mulher da tua casa, da tua parentela, né? Que seguisse o mesmo Deus que tu, que servisse o mesmo Deus que tu. 2. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Então, nós já sabemos de quem se trata, né? Se trata de Moisés. Mas eu quero que vocês entendam quando uma família começa, né? Um homem, uma mulher e um homem. E Deus abençoando, a mulher ficando grávida, dando à luz a um menino. E o menino era bonito. E no original tá dito assim: e viu que era bom. Em Gênesis, quando Deus criava, ele dizia: é bom. Tudo que Deus fazia é bom, era bom. Então aqui Moisés usa a mesma expressão para falar dele mesmo, de que ele entendia o milagre do seu nascimento e o que Deus já estava fazendo com ele, né? Então, vendo que o menino era bonito, vendo que ele era bom, que ele era abençoado, que ele era consagrado, separado, que havia um propósito, um plano, uma bênção com a vida de Moisés. E tu sabe que no capítulo de ontem, no capítulo 1, a ordem era matar os meninos, jogar os meninos no rio Nilo. Então ela viu que o menino era saudável, era bonito, era bom, e ela escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Então aqui é bem uma menção ao Egito, junco e juncos, né? Porque este rio Nilo tem muitos juncos, muitos vegetais, plantas, né? Que até dali que vem o papiro, que eles faziam dos juncos, papiro, pergaminho, que seria o papel, né? O papel. Então, olha que interessante. Moisés, que viveu no Egito, ele detalha que foi feito um cesto, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, assim como na arca do dilúvio de Noé, que foi toda revestida com betume para que não passasse água. Aqui, o cesto do menino também foi protegido para que não ficasse nenhum buraco, para que a água não entrasse e afogasse o menino. 4. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A irmã do menino é Miriam.
5. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto do meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então aqui é muito interessante que a filha do faraó teve compaixão. E ela sabia, ela viu que era um menino hebreu. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então, ela usou de compaixão, de misericórdia, de bondade. E no capítulo de ontem eu disse que Deus levantou mulheres, né? As parteiras, a mãe de Moisés, a irmã de Moisés e a filha de Faraó, para protegê-lo, para abençoá-lo. 7. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Eu acho isso maravilhoso. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Tu consegue entender essa história? Tu consegue imaginar o que Deus fez aqui? Vamos dizer assim, o milagre, o poder, né? Só Jesus, só Deus para fazer uma coisa dessas. Então, o que aconteceu aqui? A própria mãe do menino ia amamentá-lo e ela ia receber um salário para cuidar do seu próprio filho. E agora, sem nenhum medo, nenhuma aflição, nenhuma angústia, não precisaria esconder o menino, porque este menino estava sendo cuidado por ela para a filha de Faraó. Então isso foi para preservar a vida do menino. 10. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então, Moisés, a palavra Moisés significa filho tirado das águas. Então, a palavra tirei é muito semelhante com a palavra Moisés no hebraico. No hebraico, significa tirado das águas. E ela disse filho, porque das águas o tirei, tá? Então, eu acho que eu troquei. No hebraico é filho. Um filho, Moisés é um filho tirado das águas. Em egípcio, né? No Egito, a forma que ela usou a filha do faraó foi tirei das águas, porque das águas o tirei. Então, é uma semelhança com o verbo tirar. Eu me confundi um pouco. Mas o que quer dizer aqui? Que nós temos um significado egípcio e hebraico. E que tanto o egípcio quanto o hebraico se completam. Então seria filho tirado das águas. E isso mostra algo que aponta para o Senhor Jesus. Porque Moisés seria, né, como é que eu posso falar? Um homem híbrido, né? Porque ele era hebreu de nascimento, mas foi criado como egípcio. Ele era egípcio, mas era hebreu. Então, isso aponta para a natureza do Senhor Jesus, que era 100% homem, mas era 100% Deus. Ele veio como homem, mas ele era
Deus, eu e o Pai somos um. Então, Moisés era esse ser humano, hebreu, egípcio, egípcio, hebreu. 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que os dois hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Então aqui é uma situação bem complicada, bem chata. Por quê? Porque ele comete um assassinato. Ele protege um hebreu e mata um egípcio. E ele esconde o corpo na areia. Mas ele foi visto, né? Então aqui isso já é uma narrativa de quando Moisés já era um homem feito. E sim, ele estava com medo. Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. E aí eu tenho que destacar essa pergunta, né? Quem pôs como juiz? Lembra que eu falo isso para vocês? Que quem está fazendo algo errado não quer ser julgado, né? Então aqui ele pergunta exatamente isso. Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Então jogou na cara de Moisés o seu crime. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que explicar para vocês que era um crime, mas era muito grave pelo fato de Moisés ser hebreu, ter sido criado como egípcio, e ele usar, vamos dizer assim, dessa posição para matar um egípcio. Que lembra que esse era o medo, que o povo crescesse, multiplicasse, ficasse poderoso, se tornasse um exército, guerreiros, soldados, e se voltassem contra os egípcios. Pois bem, olha, numa escala menor, foi exatamente o que aconteceu. Moisés matou um egípcio para defender um hebreu. E a ideia de matar os meninos, de matar as crianças do sexo masculino, era evitar que os homens hebreus se tornassem poderosos e guerreiros e viessem contra os egípcios. Por isso que eles diziam: ó, deixa as meninas viver, as meninas podem viver, se nascer menino, mata, se nascer menina, deixa viver. Por quê? Porque eles pensavam que eles iam estar seguros matando os meninos, matando os bebês. Mas nós vimos no capítulo anterior, e neste continuamos vendo, que Deus levanta mulheres. Levantou 3 mulheres, levantou as 2 parteiras, levantou a própria filha de Faraó, a mãe, a irmã, para preservar a vida de Moisés. E agora, o que a gente está vendo aqui? Moisés tirando a vida de um egípcio. Então, de certa forma, aquele medo que motivou a morte dos meninos era real, fazia sentido, porque olha o que Moisés fez, né? E a gente viu que a filha do Faraó também tinha moças, criadas, pessoas, mulheres que estavam ali que também ajudaram para pegar Moisés. Então tudo isso, vamos dizer assim, conspira a favor de Moisés.
E aí agora, o que Moisés faz? Mata um egípcio. Para quê? Para defender os hebreus, para defender o seu povo. Entre aspas, também se defender. Porque ele foi criado como egípcio, mas ele era um hebreu. E aqui o que a gente vê? Que diante da descoberta do assassinato, ele foge. Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Aí eu tenho que lembrar Gênesis de novo com vocês. Abraão ficou viúvo, Sara morreu e ele casou com Quetura. Claro, a gente não sabe bem se foi depois que Sara morreu, mas o relato é. Então ele teve filhos com Quetura e um dos filhos que ele teve se chamava Midian. E Midian é o pai dos midianitas. Então, Midian quer dizer poço. E ele foi para a terra de Midian. Foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço, que é muito parecido também com a história de Jacó, com a história do servo de Isaac, do Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana, enfim. Então, ele chega lá e se senta junto a um poço. E eu tenho que retomar, eu falei Midian do poço, né? Não, houve uma contenda, uma rixa, uma disputa. E essa expressão é Midian. E eu lembro que quando eu falei para vocês dos filhos de Quetura, eu falei que os significados não eram muito, vamos dizer assim, bons, né? Havia algumas, vou ver se eu acho aqui nas minhas anotações, alguns significados pesados, assim, né? Achei. Zinrã, os filhos de Quetura. É capítulo 25 de Gênesis. Zinrã, famoso, célebre. Joxã, caçador. Medã e Midian. Litígio, contenda, conflito, julgamento, disputa e rixa. Isbaque ou Gisbaque, deixado para trás. Suã, cova, buraco, depressão. Esses eram os filhos de Quetura. Então ele vai para Midian, que de certa forma era parente, né, dos hebreus, porque era filho de Abraão. Quetura era a esposa de Abraão e Midian era filho de Abraão. Então, era meio irmão de Isaac, tá? Então, o que tem a ver o poço com Midian? Que Moisés chegou lá e se sentou junto ao poço. 16. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Muito parecido com a história de Rebeca e a história de Raquel. 17. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Então a gente vê que Moisés quis defender o hebreu do egípcio. E agora ele quis defender os pastores. Então vieram os pastores e as expulsaram. Ele quis defender as 7 filhas do sacerdote de Midian dos pastores. Moisés defendeu as 7 filhas. E aí, de novo, mais mulher na história. Muitas mulheres nesta história inicial de Êxodo. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Então eu tenho que falar para vocês do Reuel. Reuel significa amigo de Deus. Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber
ao rebanho. Então, olha que interessante, um egípcio. Ele devia estar com o cabelo cortado, sem barba, com roupas egípcias, né? A forma como falou, a gente não sabe como ele se apresentava, mas para elas, ele era um egípcio. Então, era um hebreu egípcio ou um egípcio hebreu. Ele estava num conflito, numa busca de identidade. 20. Então Reuel, né, o amigo de Deus, disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Então, além dele ser um amigo de Deus, ele era muito hospitaleiro, muito generoso. E mandou chamar Moisés. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. Zípora, o que significa Zípora? Pequena ave cheia de beleza, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Então, Moisés casa com Zípora e tem Gerson, seu primogênito. Gerson quer dizer peregrino, forasteiro, estrangeiro, hóspede. Exatamente como Moisés estava se sentindo. Sou peregrino em terra estranha. Então, eu já falei para você sobre Moisés. Temos um vídeo na série Personagens Bíblicos sobre Moisés, que Moisés é um personagem completo. Nós temos todos os detalhes, do nascimento até a morte de Moisés. Assim como o Senhor Jesus, né? Então, Moisés viveu 120 anos, 40 anos no Egito. Do zero, né, do nascimento, até 40 anos. Com 41 anos, ele vai para Midian, vai morar na terra de Midian. E ele fica em Midian com seu sogro até os 80 anos. E dos 81 até os 120, ele fica peregrinando junto com o povo no deserto. Então, quando ele diz, sou peregrino em terra estranha, que é o nome que ele colocou no filho, Gerson, ele está, vamos dizer assim, resumindo a sua vida. Porque ele ficou no Egito, ficou em Midian e ficou no deserto. E não conseguiu entrar na Terra Prometida. Se tu não assistiu esse vídeo sobre Moisés, assiste, que vai ser muito enriquecedor para ti. Na playlist Personagens Bíblicos. 23. Decorridos muitos anos, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então, Deus se lembrou, Deus ouviu e Deus viu. Deus se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Deus ouviu o clamor do povo e Deus viu todo esse sofrimento para essa situação que seus filhos estavam passando. Totalmente diferente da honra que eles receberam quando José era governador do Egito. Agora o povo está vivendo a escravidão, a opressão. E o rei morreu. O rei que queria matar Moisés, porque Moisés tinha matado o egípcio. Esse foi o capítulo 2 de Êxodo. Se tu gostou, curte, comenta e compartilha.